Bom dia. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do Supremo daquele inquérito das fake news de 2019, prorrogou por mais 90 dias o inquérito. Ou seja, parece que não sei se não apuraram nada ainda, está difícil de apurar, tem mais 90 dias. Foi um inquérito criado no interior do Supremo, com base não na Constituição, mas no regimento interno. Porque se estivesse baseado na Constituição, teria que ser proposto pelo Ministério Público, e não foi. O Ministério Público é essencial, diz a Constituição. Mas o presidente Toffoli autorizou, né? São atos antidemocráticos. Já começa com o diagnóstico que o ato é antidemocrático. Porque ato antidemocrático deveria ser consequência da sentença final de um julgamento, se é antidemocrático ou não, por quê? Mas não é antidemocrático, é porque é de um lado. Se fosse do outro lado, seria democrático. Vocês estão entendendo, né? Quando havia invasões de terra, eram invasões de terra, invasões de prédios. Quando havia, né? Então eram movimentos sociais. Agora, hoje, as pessoas saem para a rua e criticam o Supremo, aí é ato antidemocrático. Interessante. Enfim, graças a isso, né, temos um jornalista preso, a despeito do que fale a Constituição sobre liberdade de opinião, liberdade de expressão, ausência de censura, etc. Se houver crime de ameaça, de calúnia, injúria e difamação, basta aplicar o Código Penal e seguir os trâmites normais, né? É polícia, é inquérito policial, é Ministério Público, é tudo normal, né? Mas, enfim, são coisas que estamos assistindo hoje. A nossa geração está assistindo isso. A outra questão, também envolvendo o Supremo, é essa ordem que o ministro Barroso deu ao Senado para abrir uma CPI. Como se sabe, uma CPI é uma questão interna, corporis, do Senado. Sempre foi assim. Eu lembro, olha, eu estou em Brasília há 45 anos. A gente já sabia o resultado, em outros tempos, no Supremo, quando alguém da Câmara ou do Senado recorria ao Supremo para mexer alguma coisa lá dentro da Câmara ou do Senado. O ministro que recebia a ação mandava arquivar, dizendo que isso não é com o Supremo, isso é para resolver no plenário da Câmara ou do Senado. Aliás, foi isso que disse o ministro Fux no seu discurso de posse. Mas não adianta, né? Mandaram abrir a CPI. O senador Eduardo Girão, do Ceará, disse, melhor entregar a chave do Senado logo para o ministro Barroso. Aliás, na quarta-feira vai ser lido esse pedido de abertura de CPI lá no plenário. E, ao mesmo tempo, no Supremo, vai ser examinada pelo plenário a liminar que foi concedida por um único ministro que não tem nenhum voto do povo brasileiro, dá ordem aos 81 senadores. É uma coisa incrível, né? Ontem, na missa, conversando, depois da missa, com um monge, e falamos, né? Eu contei aquela história lá do Artina, em que entrou um fiscal da prefeitura e interrompeu a missa de Páscoa, que estava sendo... era uma live, não tinha ninguém dentro da igreja, estava só o padre e a câmera, né? Mas ainda assim ele teve que interromper. E aí surgiu a pergunta, né? Uma missa é de Deus ou é de César? César deu essa garantia da missa, está lá na Constituição, que é garantida a liberdade de culto. Só que o Supremo, com poderes muito acima da Constituição, transmitiu a prefeitos e governadores poderes acima da Constituição de decidirem se os templos abrem ou não abrem. Totalmente inconstitucional, mas são os fatos, é o que tem acontecido. Assim como essa história da CPI, o próprio ministro Barroso votou 2 dias antes, deu 9-2, mostrando que os prefeitos e governadores têm esse imenso poder acima da Constituição, a ponto de fechar ou abrir templo. E essa CPI é sobre o poder do presidente.
está lá naquela questão do oxigênio lá em Manaus. Aliás, o governo acaba de comprar 5.000 concentradores de oxigênio, produz oxigênio só ligando na tomada, 24 horas por dia. Não é dinheiro do contribuinte brasileiro, é dinheiro de empresários brasileiros que fizeram a doação. Enfim, eu quis conversar hoje com você sobre essas questões, né? Eu não sei se... Bom, os que estão de Feira de Santana viram, né? Tem um imenso painel na beira da estrada dizendo que Covid tem cura. Aos primeiros sintomas, não espere, procure seu médico e peça tratamento. Aí, quando eu vejo essa campanha, eu não entendo por que toda essa crueldade de jornais dizendo não existe tratamento precoce. Gente, é só entrevistar. Entrevistem, meus coleguinhas, as pessoas que foram curadas no 3º, 5º dia depois dos primeiros sintomas. Entrevistem. Vocês não entrevistam o pessoal que está, os pais que estão dando aula em casa para as crianças? Vocês não entrevistam as pessoas que estão fazendo ginástica em casa? Não entrevistam as pessoas que estão trabalhando em casa? Entrevistem as pessoas que foram curadas, são milhares. É fácil de achar. De Brasília, Alexandre Garcia.